Pois é, aproveitando você aqui, ainda falando sobre a justiça, e já que você falou que é um segundo semestre extenso, o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma urna eletrônica em rede nacional em uma ação para combater a desinformação. Como é que foi esse ato do tribunal? Janaína. Exatamente, foi uma ação inédita do TSE e isso tudo mesmo ao vivo. Ele literalmente abriu as urnas, uma urna eletrônica específica, né? Tudo ali televisionado, tanto nos canais oficiais do TSE, dos tribunais regionais eleitorais também, como também em parceria com as TVs abertas, todas as defesas públicas. A gente tem algumas imagens aí para mostrar, Tiago, foi feita, essa abertura da urna foi feita por um técnico ali especializado, né? O coordenador de tecnologia ali do TSE, então ele abriu ali o hardware para mostrar todos os componentes que fazem a urna funcionar e mostrar que é possível garantir o sigilo do voto. E a intenção de fazer isso foi inédito e a intenção é combater ali notícias de que o sistema eletrônico de votação não é seguro, né? Essa foi a intenção ali do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Esse técnico que fez toda essa montagem, ele mostrou, por exemplo, ele colocou ali alguns componentes que não fazem parte da urna eletrônica e mostrou que não é possível ela funcionar, ela não reconhece, né, qualquer tipo de adulteração não é possível fazer, ela também não pode ser hackeada porque ela não é conectada à internet, enfim. Foi uma ação ali do TSE que faz parte de uma semana, inclusive, que a Justiça Eleitoral está promovendo para mostrar a segurança do sistema eletrônico de votação e hoje, então, teve esse feito ali no tribunal, tudo televisionado ali ao vivo. Tiago. Você volta em instantes com o Mais Judiciário em Brasília, mais uma vez trazendo as nossas comentaristas, a Denise e a Dora. Ô Dora, primeiro falando sobre os recados do ministro Fachin, né? Porque o Supremo é muito criticado, porque adota algumas medidas, como os penduricários, por exemplo, mas o próprio Supremo ameniza um pouco essa questão para a Corte. Agora, esses recados numa volta do recesso, traz quais pontos positivos para a Corte, Dora? Olha, depende da visão que a gente tiver da Corte, né? Porque isso tem sido o tom habitual do ministro Fachin. Quando ele tomou posse, ele falou nesse sentido. Quando ele abriu os trabalhos do ano, ele falou nesse sentido. Agora ele volta do recesso falando no mesmo sentido. É, digamos assim, uma pregação do ministro Fachin, que não tem, no meu ponto de vista, infelizmente, respaldo da Corte. Quando ele diz a crítica não é contra o tribunal, é a favor da instituição, né? Eu tenho essa compreensão, muita gente tem essa compreensão, muita gente do mundo jurídico também tem essa compreensão, mas também muita gente, ou vários ministros do Supremo Tribunal Federal, não só não tem essa mesma compreensão, como se manifestam quando externam essa incompreensão, tomando as críticas, os senões, a comportamentos do tribunal, e não estou falando de decisões, estou falando até de comportamento individual, como se fosse um ataque à democracia. É a respeito disso que fala o ministro Fachin. Sobre a urna, você quer que eu fale agora, Tiago, depois? Falar, claro, Dora. Tá bom, olha só, belíssima iniciativa, acho. Por que desinformação? E a gente não combate, acho eu, de uma maneira eficaz, para esclarecer as pessoas o que é desinformação. Informação errada. E como é que você combate isso? Não é com discurso, não é com bravata, não é com gritaria de palanque. É exatamente isso que a Justiça Eleitoral fez. Dá a informação, abre, mostra como é que funciona e faz isso uma vez e faz isso duas. Se as pessoas não estiverem convencidas, continua fazendo isso. Abrir a informação é a melhor coisa, é o tal do conceito da transparência. É isso que significa transparência.
O Tribunal Superior Eleitoral na vitrine, né, Denise, por causa do pleito desse ano, mas o Supremo também. De novo, discussões sobre as emendas parlamentares e outros debates que vão permear a Corte. Eu acho que as duas coisas podem estar até relacionadas, pelo menos do ponto de vista de boa parte do eleitorado. Primeiro que alguns ministros não conseguem recuperar a credibilidade, eles foram questionados em várias decisões que foram tomando ao longo do tempo, tem o questionamento em relação à participação em palestras, em eventos, favorecimentos, relação de parentes com processos em andamento. Então, é o tal Código de Ética que, se saísse limitando a atuação de ministros e parentes, talvez pudesse melhorar essa avaliação geral que se tem hoje do Supremo, que é um poder dos mais importantes para preservar a democracia do país, para confirmar a legislação, defender a Constituição, mas infelizmente nós temos esse questionamento. Agora, do ponto de vista da urna eletrônica, lembrando que agora é Nunes Marques que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral e era a base do ex-presidente Bolsonaro, quem questionava, até porque o presidente em várias ocasiões questionou as urnas eletrônicas. Nós tivemos Flávio Bolsonaro recentemente uma reunião com embaixadores, também defendendo que eles participassem, fiscalizassem as eleições. Então, eu acho que o fato de Nunes Marques ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele mostrando, exibindo agora e dando o aval dele a toda a segurança do sistema eleitoral, eu acho que tem uma adesão mais forte junto àquele eleitorado que questionava a inviolabilidade das urnas, que elas são seguras, que as eleições do Brasil são transparentes e verdadeiras.